gente! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Pode Conectar. Esse é mais um projeto do audiovisual da Escola Brito Elias, onde trazemos sempre uma boa conversa para compartilhar com vocês. Continuando a celebrar o mês da mulher, estamos aqui com a professora Tatiana Oliveira. Oi, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Vou me apresentar um pouquinho, eu sou Tatiana Oliveira, eu sou professora de História e além de professora de História, eu sou doutora em Educação, sou mestre em Patrimônio, então eu estou sempre muito envolvida com a área da educação e com a área da cultura, né? Pensando principalmente em patrimônio cultural e especificamente aqui da Baixada Fluminense. E também estou aqui com o nosso professor Alfredo. Muito feliz em estar participando desse projeto aqui do Pode Conectar, onde a gente vai falar sobre cultura, né? Muito importante falar sobre isso. E eu tenho certeza que a minha participação aqui é de coadjuvante, né? Porque na comemoração ao mês da mulher, a fala hoje aqui é da professora e doutora Tatiane Oliveira. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Tatiane, já para iniciarmos o nosso bate-papo aqui, eu fiquei muito curiosa. Me diz uma coisa, o que é ser mestre em patrimônio, cultura e sociedade? Ser mestre em patrimônio, cultura e sociedade é a gente pensar o patrimônio cultural, o que ele impacta na nossa vida, é pensar uma formação plural, uma formação interdisciplinar, que a gente consiga dialogar história e pensar a história para além dos livros, para além da sala de aula, pensar a história na relação social, na prática, o que a gente pode pensar isso para transformar a vida das pessoas, principalmente por meio da cultura. E agora eu quero saber a opinião do Alfredo sobre isso tudo também. Bom, compartilho da ideia aí da Tatiane, porque a cultura, né, inclusive hoje, na aula de hoje eu falei sobre isso no primeiro ano, né? Toda a sociedade tem a sua cultura e é uma necessidade nós valorizarmos a cultura, principalmente a cultura local, a cultura regional. Né? Isso é porque aí a gente se identifica como povo, então é fundamental. E quando a gente, quando eu fiquei sabendo da formação da Tatiana, eu achei muito legal trazer. É diferente. Diferente, não é? Sim. Porque como é que eu achei até legal você falar assim, o que é ser mestre em cultura, né, em sociedade. Cara, eu também quero saber o que é ser mestre, queria também saber, né, o que é ser mestre em cultura e sociedade. Eu sou professor de História, mas ela é especializada na questão da cultura. Então, na minha opinião, a cultura é o que ela falou. É fundamental. Toda a sociedade tem sua cultura e a gente precisa valorizar e preservar. E é muito importante também para as pessoas conseguirem conhecer diferentes culturas através da forma como a gente consegue entregar para as pessoas. Principalmente com professor de História e uma mestra assim, a gente juntando os dois assuntos consegue abordar vários outros temas. Sim. Que consegue alcançar mais gente e tal. Concordo com você. E uma das coisas que muito me chamou a atenção para ter essa fala é porque hoje a gente vive num mundo globalizado, né? Sim. A gente tem excesso de informações que vêm de outras culturas, de outras sociedades. Então isso é um risco, porque aos poucos a gente pode ir lentamente perdendo a nossa cultura. E a gente rompe com preconceitos que a gente acaba tendo com algumas regiões, com algumas culturas, então é muito importante para a gente quebrar estereótipos, quebrar preconceitos e conhecer a cultura viva como ela deve ser. É importante conhecer culturas e culturas para ter sua opinião. E o Brasil é diverso, né? É diverso, exatamente. Tem uma diversidade cultural muito grande, enorme, né? A gente estava batendo papo aqui falando sobre isso, né? Sobre essa questão cultural no Brasil. E a Baixada Fluminense não é diferente, né? E estamos inseridos... Nenhuma parte do Brasil estamos inseridos na Baixada, então a gente precisa saber que cultura é essa que tem na Baixada. Exatamente. Que a gente precisa preservar, valorizar. E dando continuidade, como a sua formação em patrimônio, cultura e sociedade ajuda no conteúdo na sala de aula? Ajuda muito, principalmente que agora a gente tem, né, a Lei 10.639 de 2003, que ela fala da obrigatoriedade da gente estudar, né, a história e a cultura afro-brasileira. E assim, é importantíssima essa lei, mas é uma pena que a gente teve que precisar ter essa lei pra gente abordar assuntos tão importantes na sala de aula, né? E a cultura indígena, né? Exatamente. Então, assim, se a gente fala sobre esses assuntos, mais uma vez, a gente está rompendo com preconceitos. Infelizmente, a gente vive numa sociedade, num país que é extremamente racista, extremamente preconceituoso, com muita intolerância religiosa. Então, se a gente aborda esses assuntos pensando a diversidade religiosa que a gente tem no Brasil e a gente aborda isso pelo viés da cultura,
a gente consegue romper com esses paradigmas, com esses estereótipos e construir uma sociedade ao menos que seja pelo menos um pouco menos racista, menos intolerante possível. Então acho que isso é muito importante. Que eu acho até importante a gente conseguir abrir os olhos das pessoas para conversar mais abertamente sobre esses assuntos, porque às vezes acaba sendo um assunto que não é muito comentado, não é muito falado e mais é pontuado. É um tabu. Isso. Eu posso pegar um gancho na sua pergunta? Pode. Que você fala sobre a... Formação em patrimônio, cultura e sociedade patrimonial ajuda no conteúdo da sala de aula. Me diz uma coisa, Tati, já que eu aproveitar, vou explorar você. Pode. Patrimônio. Assim, a gente pode pontuar quais são os patrimônios culturais que a gente tem diretamente, que a gente pode estar trabalhando na sala de aula? Ó, pensando aqui, a Baixada Fluminense, principalmente, né, que é esse território tão vivo, tão plural que a gente tem, que infelizmente acaba sendo marcado por muitos estigmas. E aí, pensando na questão de patrimônio cultural, aí a gente aborda o patrimônio cultural por um viés que a gente pode pensar... As festas. A Sim. ideia de patrimônio cultural é aquilo que é importante para quem vivencia. Então, por exemplo, um terreiro pode ser importante para aquela comunidade. As festas, a gente tem tantas festividades aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, a gente tem jongo, que é uma festividade, é uma tradição e que às vezes acaba se perdendo porque isso não está sendo transmitido, não está sendo repassado. Então isso é importante para a gente pensar a formação da própria Baixada Fluminense, né? E a questão assim, por exemplo, que me vem muito à cabeça assim, é uma coisa que se perdeu durante um bom tempo, que é a Folia de Reis. A Folia de Reis, exatamente. Eu lembro quando eu era criança, que a gente inclusive tinha até... Com o tempo a gente vai perdendo, mas quando eu era criança eu tinha pânico da Folia de Reis. Medo, né? Mas ouvir os batuques da Folia de Reis, corria, ficava escondido. Não, tinha curiosidade, ficar olhando, mas ficava escondido. Por exemplo, essas manifestações culturais, como a Folia de Reis, a própria festa, vamos dizer assim, a festa caipira, né? Essas festas do meado do ano ali. Na minha época, assim, que eu era criança, adolescente, acontecia muito na rua. Sim, de verdade. Até um pouco, eu consegui pegar um pouco disso, da gente decorar as ruas e sempre muito decorado na roupa. E até mesmo nas escolas aqui no Brito Elias, sempre participei, eu estudei aqui basicamente minha vida inteira. E a gente sempre fazia as festas juninas e era tudo decorado, a gente fazia coreografias e tal. E eu acho muito interessante que tem festas que são muito características do Brasil mesmo. Sim. Tem festas que são de religiões, que são pessoas que acabam fazendo festas na rua, como Feijoada de São Jorge, se eu não me engano, né? Tem até mesmo o Carnaval, que é uma festa muito característica do Brasil e que vem pessoas de fora para poder conhecer. Então eu acho muito maneiro essa coisa da gente conseguir mostrar nossa cultura de um jeito tão feliz, de um jeito tão colorido e bem da forma como o Brasil mostra ser mesmo. E você falou uma coisa, Rebeca, que me lembra que assim, ó, a questão dessas manifestações, né, de rua, em que vai se, com o tempo, né, era cultural por exemplo, escutar os bloquinhos de carnaval, né, era cultural você saber que tinha a Folia de Reis, era uma questão cultural você saber que no meado do ano na rua, lá perto de casa, então tinha uma rua famosa, a Rua Carlinda, em que todos os grupos de caipiras, quadrilhas iam para lá para dançar. Mas com o tempo isso vai um pouquinho se perdendo. Né? É porque a gente tem, infelizmente, um hábito de pensar a modernidade, ela é diferente da tradição. Então essas práticas tradicionais, elas acabam ficando esquecidas. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Por exemplo, eu sou de Nova Iguaçu, né? Um município aqui vizinho. E em Nova Iguaçu a gente tem uma festa que era super tradicional, que era a festa do Aipim. Em Tinguá. E aí era uma festa daquela região, do bairro de Tinguá, e super tradicional. E com o passar dos anos, essa festa foi se tornando um grande evento. Então aí tinham shows de artistas importantes, e aí ela foi perdendo a sua tradição. E aí a população, os moradores do bairro, começaram a reclamar disso. Por quê? Tá perdendo a característica. Perdeu a essência daquele lugar. Exatamente, a essência. Então assim, quando a gente pensa a valorização da cultura, pensando no patrimônio, a festa de Tinguá, para aquelas pessoas, o patrimônio é a relação que elas tinham com aquela tradição. Não tornar a festa um grande evento, porque
porque aí você descaracteriza. É importante porque aí pode dar visibilidade, né? Aumenta a questão da economia, movimenta a economia, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, você tem essa desvalorização e desfragmentação do que era a festa. Até porque nunca vai ser mais importante do que pro pessoal daquela região. Exatamente. E aproveitando disso, eu quero perguntar, qual é o papel do patrimônio cultural na formação da identidade das comunidades periféricas como as da Baixada Fluminense? A gente tem a Baixada Fluminense, ela é muito associada a uma questão dos estigmas. Então, a gente, quando pensa patrimônio, identidade, memória e história na Baixada, essas são questões caras para a Baixada. Caras no sentido de que elas não são valorizadas. Era aquilo que a gente estava conversando aqui ainda agora, né? Exatamente. Então, como você... Desculpa, me meti. Não, pode falar. Isso, pode falar, é conversa. Não, porque a gente estava conversando sobre isso, né? Tipo assim, as pessoas saírem daqui para ir num outro lugar, para ver um patrimônio cultural. Mas aqui a gente tem. Não, mas o que eu acho muito maneiro também é porque às vezes as pessoas saem da Baixada para ir para outro lugar e mostrar a cultura da Baixada naquele lugar. Naquele outro lugar. Entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, na festa do Aipim lá em Tinguá. Às vezes a gente daqui da Baixada, né, daqui de Mesquita, a gente poderia muito bem ir pra lá e mostrar alguma festa que tivesse aqui. E às vezes até poderia adotar o tema. Mas a gente sempre quer mostrar um pouco da nossa cultura, porque isso é muito característico. Sim. A gente sempre quer mostrar e fazer mais pessoas conhecerem. Eu acho que isso é muito importante, porque aí quando a gente pensa essa questão de valorizar, a gente tem que valorizar, mas não é porque o outro precisa conhecer, é pra gente mesmo, né? Nós, moradores da Baixada Fluminense, a gente entende muito que a galera da Zona Sul do Rio de Janeiro, eles têm acesso a vários museus, eles têm, né, teatros, biblioteca. E por que aqui na Baixada a gente também não pode ter essas coisas? Por que aqui a gente também não pode ter um museu? E quando tem esse museu, por que é tão distante assim, né? As pessoas não têm acesso. Então, acho que a escola também assume esse papel muito importante, né? Porque quando a gente pensa o conteúdo da sala de aula, né, pensando em história, quando a gente vai trabalhar em história, na sala de aula a gente acaba muito focando, né, o que o vestibular está cobrando, né, a gente tem a BNCC pra gente seguir e tudo mais, e aí a gente acaba perdendo a nossa identidade no contexto de que quando que a gente estuda a história da Baixada Fluminense. Uma coisa que eu acho muito maneira, principalmente no Alfredo, lá na sala, principalmente ele sempre mostra isso. Ele passou um projeto pra gente fazer, que inclusive eu e alguns amigos meus da minha sala estamos fazendo, que é pra poder a gente conseguir alcançar mais adolescentes, a gente conseguir até mesmo aqui no canal Conexão, a gente conseguir transmitir pras pessoas, contar as histórias do nosso lugar. E a gente mora aqui em Mesquita, ele falou pra gente poder fazer, deu ideias de lugares que a gente poderia pesquisar as histórias e a gente falar pras pessoas que temos várias coisas aqui que a gente poderia falar sobre a Praça da Telemar, a nossa ciclovia, tem as imagens lá que muitas das imagens ali tem muitas histórias a ser contadas, entendeu? E aí eu achei isso muito interessante, porque foi uma coisa que atraiu os alunos. A gente ficou muito animado para poder fazer, porque faz roteiro e pesquisa e a gente atrai conhecimento e é muito legal isso. E a gente consegue ainda fazer com que mais pessoas conheçam a nossa história daqui, e vocês entendeu? mesmo conheçam a história de vocês, Exato. do lugar que vocês fazem parte, né? Então acho que é importante ter professores assim para valorizar isso em sala de aula, né? E ainda mais que nesse mês ele deu uma ideia da gente fazer um projeto também atraindo atenção para as mulheres, graças ao Dia da Mulher, que como ele falou, não é o dia, é o mês da mulher. E aí, aproveitando a deixa, eu queria perguntar, como você vê o destaque da mulher na sociedade atual, assim? Eu acho que a gente está ocupando espaços que durante muito tempo foram renegados pra gente, né? Eu acho importante a gente ocupar os espaços, né? Eu acho importante você estar aqui, você estar mediando e liderando essa nossa conversa, porque é isso, a gente precisa ter mulheres ocupando os espaços que foram negados por conta desse machismo que eram associados às mulheres num local público restrito. Então a gente tem que ocupar esses espaços, né? Nossas vozes, elas precisam ser ouvidas. A gente sempre teve voz, mas que essa voz durante muito tempo foi silenciada. E a gente não pode deixar mais ser silenciada. E aí você, como você se sente assim, uma professora que você, com a sua formação, né, com o seu currículo, você influencia suas alunas, né? Eu acho isso... Bom, eu não vou nem te fazer uma pergunta, eu vou fazer uma afirmação. Eu acho muito brilhante porque isso deve despertar, sim, o interesse, né, nas suas alunas,
quem está assistindo ou ouvindo a gente, pô, legal, cara, é uma professora, uma doutora tão jovem e tal, é por aí, eu acho que o caminho é esse, né, que é o papel da mulher hoje na sociedade, desculpa, eu me meti, né. Não, nada, não tem problema, não tem problema. Uma coisa que eu ia falar até do Alfredo de novo, porque ele é um professor, dos motivos maiores assim que eu admiro muito o jeito que ele dá aula, que foi uma das ideias que ele deu aqui também pra gente poder gravar pro Conexão, foi de uma forma mais aberta. Em vez da gente poder falar, porque querendo ou não falar sobre o Dia da Mulher, hoje em dia às vezes é um assunto muito delicado, mas eu acho que, na minha opinião, deveria ser uma coisa linda, porque as mulheres hoje em dia conseguiram conquistar muita coisa, elas conseguiram direito de fala, e até muitos anos atrás, até na época da votação e tudo. Agora, o exemplo é vocês aqui, né? Uma Sim, doutora, é o que ela falou, uma apresentadora. Exatamente. E uma coisa que ele falou que eu achei muito, muito legal, e que é até uma ideia para quem estiver pensando em fazer algum trabalho, ou até mesmo comentar sobre, né? É que ao invés da gente poder falar sobre algumas coisas que aconteceram, né, que hoje em dia são assuntos muito delicados e sempre foram e sempre vão ser, a gente conseguir mostrar o que as mulheres conquistaram, ao invés de abordar somente o que foi causado para elas, entendeu? O feminicídio, a questão de muitas mulheres não terem direito de voz, mas a gente deveria olhar mais para o que as mulheres conseguiram conquistar e botar isso panfletado, sabe? O direito de votação, o direito da mulher ter mais voz, ter uma voz ativa. Estudar, ter ensino superior, exatamente. mestre, doutora. E até mesmo para as pessoas conseguirem ver que não é somente desastres que acontecem, e sim que algumas mulheres conseguem ter o brilho, conseguem ter visibilidade de uma forma bonita, entende? Sim, eu acho que é muito importante isso. Mas aí a gente não pode muito romantizar somente, exatamente, né? Exatamente. A gente não pode deixar de lado, né, enfim, durante muito tempo esse papel de submissão que as mulheres foram submetidas e que a gente está rompendo com isso. Eu acho isso muito importante. E a questão da inspiração, né? O magistério, ele muitas das vezes é uma profissão que não é valorizada e exatamente muito por não ser valorizada é porque era muito associado às mulheres. E aí eu acho que a gente rompe com esses estereótipos também, né? A gente acaba influenciando, por exemplo, uma mulher pode sim se formar, entrar para uma universidade pública, estar numa universidade pública. Trabalhar em si. Exatamente, pode ser objeto de pesquisa, objeto de estudo também, né? Você conseguir pesquisar sobre as mulheres, você ocupar outros espaços, estar depois de uma pós-graduação, dar aula em universidades. Eu acho que é isso, as mulheres precisam ocupar esses espaços. E a gente não pode esquecer, né, que comemorar o mês da mulher é muito importante, mas é importante também a gente sempre lembrar da luta, né? Isso aí. Sim. É uma luta e é uma mobilização porque isso é motivo, constante. isso em si já é um motivo de festa. A gente vê que as mulheres conseguiram chegar. Exatamente. E principalmente pensando aqui, né, Baixada Fluminense, né? Sim, de uma verdade. região periférica, e aí quando a gente pensa mulheres negras, e aí que a gente tem vários outros estereótipos, então acho que é muito importante a gente valorizar lutas dessas mulheres, né? Beleza. Eu sinto que o Alfred tem alguma coisa pra falar, Alfredo. Não, vamos lá, eu fala. ia comentar que, tipo assim, a grande importância do que ela está falando, né, o grande exemplo, melhor dizendo, é a descoberta da ciência brasileira recentemente, uma mulher protagonizar, né, essa grande descoberta, a cura para a paralisia, né, a ciência avançar. Sim. Então isso é mais olhando sempre para trás, né? Eu costumo muito falar sobre isso, né? Não é só o farol, mas a gente também tem que olhar o retrovisor, né? Porque o que ficou para trás, né? Quantas lutas, quantas conquistas para nós estarmos aqui hoje. Então é não perder isso aí e dar continuidade. E eu queria saber quais são os principais desafios enfrentados ao trabalhar com educação patrimonial em áreas com pouca visibilidade ou reconhecimento. Eu acho que aí a gente tem alguns pontos. Primeiro, né, quando a gente pensa que há dificuldade de trabalhar em patrimônio com essas regiões, né, e aí a gente foca em Baixada Fluminense, porque Baixada Fluminense é o meu objeto de estudo. Eu estudei, né, pesquisei na Rural, em Nova Iguaçu, campus de Nova Iguaçu, e eu trabalho em Nova Iguaçu, também trabalho em Seropédica, então Baixada Fluminense é o meu local de fala, é o meu lugar de vivência. Sua formação.
E aí, a gente tem 2 pontos. Um, que é a questão da valorização por parte do poder público, né? Que é a questão, por exemplo, o IPHAN. Quando a gente pensa patrimônio cultural, né? A gente tem o órgão oficial, que é o IPHAN, que vai pensar toda a questão de preservação, conservação do patrimônio cultural. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem essa negligência por parte que afeta, né, o poder público, mas também da nossa própria sociedade, dos próprios moradores que não se reconhecem no direito de ter acesso à cultura, às vezes deixam à pra lá educação. e... Porque assim, olha só, uma região tão carente como a Baixada Fluminense, o morador ele acaba entendendo que para ele é muito mais importante ele ter acesso a uma saúde de qualidade do que ele ter um sítio arqueológico. Sim, e é o caso, por exemplo, que a gente estava comentando. Entende? Né? Quando você vê Tô por fora do assunto, me atualiza, Não, é porque me nos atualiza. bastidores a gente estava conversando aqui sobre o sítio arqueológico de Nova Iguaçu. A importância desse sítio para a Baixada Fluminense. Afinal de contas, Mesquita é a caçula, né? A cidade mais nova da Baixada Fluminense. E Nova Iguaçu é a mãe de todas as cidades, né? Então, é a mãe da Baixada. E aí você vê que aquele sítio, aquela região ali da Iguaçu Velho, hoje vai ter um sítio, né? Vai ter não, tem, né? Um sítio. E está sendo revitalizado, a Vila de Iguaçu. Então, é para o morador olhar, né, para o cidadão, né, não só de Nova Iguaçu, mas da Baixada, Mesquita, Nilópolis, olhar para aquilo ali e se identificar. Né? A minha história, onde começou. As pessoas quererem conhecer e ter orgulho de falar sobre... para você valorizar, você precisa conhecer. Como é que você vai preservar, como é que você vai valorizar, se você não conhece, se você não se reconhece ali. Isso aí. Então precisa ter esse reconhecimento, essa valorização. Das próprias pessoas que moram no lugar também. Exatamente. E de que forma você acha que o patrimônio cultural e material, como festas e tradições, pode contribuir para o desenvolvimento educacional e social de uma comunidade? Eu acho que primeiramente é a questão do reconhecimento, né? A gente precisa... Acho que vai ser muito sobre isso hoje. Isso. Porque... mas é porque a Baixada é isso, né? A Baixada Fluminense, ela foi tão... falta é reconhecer. Ela foi tão estigmatizada durante tanto tempo, durante tantos anos, que ela ficou num esquecimento até mesmo dos próprios moradores, né? Se a gente liga a televisão, noticiário na Baixada Fluminense, era muito negativo. É violência, é criminalidade. Inclusive tem um documentário muito bom no YouTube, Nunca Fui, Mas Me Disseram, que é essa visão estereotipada que os moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro têm sobre a Baixada Fluminense. Julgamento. É isso, então assim, você julga sem conhecer. E aí os próprios moradores da Baixada Fluminense, eles acabam comprando essa ideia de que aqui não tem cultura, aqui não tem história, a gente não merece isso. Não, a gente tem história, a gente tem cultura. A gente só ficou comprando esse discurso de que às vezes somos as pessoas inferiores. Acreditando que era isso, né? Eu recentemente, Tati, eu fiz parte daquele catálogo sobre cultura imaterial na Baixada Fluminense. Cara, o que eu descobri de lugares que pessoas que fomentam a cultura, né? Jongo, o maculelê, a capoeira. Até ano passado veio um grupo de capoeira aqui na escola, foi incrível. Os eventos, as festas, né, que ocorrem, apesar do forró não ser, né, necessariamente daqui, mas a Baixada tem uma tradição nordestina muito forte. Era isso que eu ia falar. A Baixada tem essa tradição nordestina. Na culinária, cara, eu conheci pessoas, conheci uma senhora que ela faz o bolo de rolo, né? E aí, tipo assim, é incrível, cara, como que a cultura ela está presente em vários lugares, Rebeca, da Baixada, né, de Mesquita, por exemplo, e a gente só precisa procurar quem é que fomenta essa cultura, né? Quem é que fomenta vou voltar lá na Folia de Reis, porque no caso a Folia de Reis foi algo que você gravou bastante. Me marcou, e eu desconstruí, né? Quem são as pessoas que fomentam a cultura, né, da Folia de Reis na Baixada Fluminense? São elas que ajudam a preservar. Eu conheci um senhor que ele passou para o filho, agora o neto é um dos líderes do grupo de Folia de Reis, né? E o próprio carnaval também, né? O que eu acabo achando muito injusto é as pessoas, às vezes, darem mais abertura e olhar mais para as festas que acontecem
de fora ou até mesmo em outros lugares do Rio de Janeiro e às vezes esquecerem que nas pequenas comunidades, nas pequenas áreas do Rio também tem muita cultura que precisa ser conhecida e precisa de visibilidade, porque Sim. se as pessoas conhecerem, eu tenho certeza que as pessoas vão amar e vão dar muito mais visibilidade. E a Baixada Fluminense é uma região muito viva, muito potente. Então ela precisa ter esse reconhecimento. Só não parece porque as pessoas não têm. É isso, assim, e aí isso acaba ficando nos nichos, né? Sim. O nicho da folia de reis, que aí essa tradição não vai se perdendo, porque vai passando de geração para geração. Mas a gente precisa entender que é uma região potente, que tem a sua visibilidade pra galera que vivencia, mas é isso, né? Eu acho que a questão da cultura é isso, você precisa vivenciar. E aí, se você vivencia aquilo, você entende a sua importância, você entende o significado e aí você valoriza. Então, Se acho sente que a gente... inserido. É Sim, isso, né? A ideia do exatamente. pertencimento. E aí, o patrimônio cultural, ele faz muito isso, né? Faz você se sentir pertencente àquela história, né? O indivíduo, o sujeito histórico. Aí, a gente pesa muito por um dilema, porque, por exemplo, a festa do tomate era muito uma tradição, né, dos agricultores, dos produtores, né, rurais. E aí, quando a gente pensa hoje, o que é a festa do tomate? Ela é um grande evento. E aí tem mega shows, todo mundo quer ir, e aí aquela tradição ficou esquecida. Acabou completamente o que era, como que ela foi criada, a festa do tomate, para virar um mega evento. Então você descaracteriza completamente essa tradição. Isso, eu acho que isso entra naquela questão da indústria da cultura. Exatamente. Né? E aí o que eu acho muito interessante, quando a gente fala, por exemplo, o carnaval. O carnaval é um mega evento. De verdade. Não é isso? A pessoa de fora vem, passa dias aqui. É a indústria do carnaval. Mas quando você olha para o carnaval como um patrimônio cultural, e você vê quantas pessoas estão envolvidas naquilo ali, quantas pessoas trabalham o ano todo para um evento daquele dali acontecer. Sim. Você está entendendo? Então, tipo assim, é o que você estava falando anteriormente. É o indivíduo estar inserido no processo para ele se sentir, né, eu pertenço a isso aqui. Né? Então, quando o cara está ali envolvido o tempo todo no processo, ele se sente... E até mesmo eu pertenço, muitas né? pessoas elas se sentem mais acolhidas pelo carnaval aqui, porque eu acho que isso é uma característica muito do Brasil também, ser mais acolhedor, entendeu? E até porque o Brasil, ele acaba sendo conhecido, né, o Rio de Janeiro, principalmente, ele acaba sendo conhecido por uma cidade que tem muita festa, muita música o tempo todo, e até mesmo tem um evento que agora tem todo ano, né, eu acho que, eu não lembro a data exata, o ano que foi, mas se chama Todo Mundo no Rio, que vem cantores de fora pra cá, e acaba trazendo mais visibilidade pro Rio de Janeiro em si. E já tem o Carnaval, que é uma baita de uma festa que todo mundo conhece, que todo mundo faz questão de vir aqui. E agora tem esses eventos, sabe? Então eu acho que às vezes deveriam fazer isso com algumas festas também pra chegar mais as pessoas. Sim, e um ponto muito importante disso tudo é que eu acho que a gente não pode esquecer o central. Tanto do Carnaval, quanto a festa do Aipim, quanto a festa do Tomate, qualquer dessas festas eventos que tem. Que acabam se tornando mega eventos, são as pessoas. São as pessoas que vivem aquilo ali. Quem é que vive o carnaval? Quem é que vive a festa do Aipim? Quem é que vive a festa do tomate? Porque assim, o carnaval você pode estar aqui só durante pra curtir a folia. Não, e todo mundo fala, o carnaval, o ano só começa depois do carnaval. As pessoas deixam o carnaval pro começo do ano, entendeu? É o símbolo. Mas assim, depois que passa, quem é que tá vivenciando aquilo? Sim. Então é essa tradição, é isso que faz com que a cultura ela seja viva. São as pessoas. E eu acho que a gente nunca pode deixar isso de lado, né? Pra questão da cultura, pra questão do patrimônio cultural. Esse patrimônio ele só tem força porque as pessoas fazem o patrimônio ter força. Porque não adianta nada a gente preservar um prédio porque ele foi importante para a história, tá? Mas e no presente? Qual é a importância que ele tem para aquela sociedade? Então não adianta nada também preservar uma tradição, uma festividade, se ela foi importante, a folia de reis no passado e não agora. Mas para isso ser importante, as pessoas precisam conhecer qual é a importância daquele prédio, qual é a importância daquela festividade. Então é isso, são as pessoas que fazem o patrimônio ser vivo e a cultura ser viva. A gente nunca pode esquecer, por mais que possam se tornar megas eventos, né, que aí é outro quesito, né, pensando na questão de economia, movimentar a economia, que isso é muito importante, mas a gente também tem que pensar essa valorização da pessoa que faz com que tudo isso tenha essa importância toda. Nossa,
Adorei esse bate-papo, gente. Meu Deus do Muito céu. bom. É muito legal conversar sobre cultura, Enriquecedor. gente. É muito, muito, de verdade. Muito mesmo. E é isso, gente. Então vai ficando por aqui o nosso Pode Conectar. Eu adorei esse bate-papo que a gente teve. Foi super, super especial. Tenho certeza que o pessoal de casa, com certeza que está vendo ou ouvindo a gente, gostou bastante também. Agradeço a sua participação, que você possa voltar mais vezes. E é isso. Muito obrigada por você ter assistido e até o próximo Pode Conectar.